Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, batendo um papo aqui com o colega Heron Cid César Madri, o camarada de Marisópolis. Heron, você era extremamente tímido, como vinha dizendo, e desejava ser comunicador. Como é que você resolveu essa parada aí? Como um tímido ser comunicador, como é que se resolve Eu não isso? resolvi, Wellington. A vida resolveu por mim. Eu acredito muito nos desígnios de Deus e no que Deus tem para cada um. Eu nunca me preparei para vencer. Eu sempre tive a consciência de que era tímido, mas, por exemplo, eu tinha algumas coisas que eu fazia no dia a dia simulando um locutor. Por exemplo, eu ia de ônibus de Marisópolis até Sousa, todos os dias, 18 quilômetros de distância, para estudar. E no caminho, quando entrava em Sousa até o meu destino, que era o Colégio Monteiro Lobato, eu olhava para todos os letreiros possíveis e lia cada um como se estivesse fazendo uma propaganda de rádio, no meu subconsciente. Rapaz, que coisa. Era a minha forma de treinar. E fazia, na minha cabeça, a voz de como seria, o timbre, a entonação. Esse era um exercício que eu tinha, de ler tudo que eu via como se estivesse num programa de rádio. E qual foi o momento de sua primeira chance que você disse, tá aqui era um microfone, comece aí? Olha, eu digo que Deus resolve as coisas, Wellington, porque na minha vida tem muitos fatos parecidos assim. Eu nunca busquei o jornalismo assim, eu acho que a comunicação é que me buscava, é ela que vinha até mim. Tanto que eu, no auge dessa timidez, eu praticamente não saía de casa, eu chegava na escola, entrava dentro de casa e passava o dia inteiro em casa assistindo televisão. Muita gente nem conhecia quem era o filho de Marisete, às vezes ninguém sabia quem era aquele menino, alguém dizia que viu porque passou lá, mas ninguém conhecia. E um dia, um rapaz da igreja, eu morava por trás da igreja de Marisópolis, tinha um serviço de som, era um dos poucos veículos de comunicação na cidade, são os serviços de alto-falante. Um dia, um rapaz que fazia a Hora do Anjo, no interior tem isso ainda, todas as 6 da noite tem um programa que fala da Hora do Anjo. E do nada, esse rapaz, eu estava na calçada sentado, ele disse, vamos fazer comigo a Hora do Anjo semana que vem, porque fulaninha de tal, do nada, fulaninha de tal, ela está de férias e eu estou precisando de uma pessoa. Aí eu olhei e disse, vamos. Depois é que eu fui ter a consciência que eu aceitei, porque para mim era uma coisa muito difícil de fazer. E fiquei fazendo a Hora do Anjo na igreja. No começo com muita dificuldade, trêmulo, ao ponto de não quase pronunciar uma palavra. Depois teve um outro serviço de som na cidade, que já era político, não era religioso, que nos deu uma oportunidade, comecei a fazer meu primeiro programa com o microfone aos 12, 13 anos de idade, acho que 13 anos, foi um programa chamado A Voz do Jovem, que era um noticiário do resumo da semana que eu fazia lá no serviço de som A Voz Alternativa. E nessa idade, já 12, 13 anos, eu já fazia a cobertura das sessões da Câmara Municipal de Marisópolis. Eu ia com o meu pequeno gravador, gravava o que aconteceu e fazia matérias semanais sobre o que acontecia na cidade. Você se lembra da primeira notícia que deu? Qual foi o primeiro alô no microfone e a sensação da primeira vez? Wellington, o primeiro programa eu não lembro. Agora eu lembro de alguns fatos que marcaram logo nesse mesmo tempo, nesse mesmo programa, A Voz do Jovem. Eu noticiei uma notícia de um caso de uma acusação de assédio sexual contra o prefeito de Marisópolis à época. Houve esse fato e eu noticiei com muita ênfase e foi um momento de muito impacto, porque a gente teve que trancar o serviço de som lá, porque sabia das consequências, que podia ter alguma represália. Não, nem tanto pelo próprio prefeito, mas pelas pessoas que rodeiam, que terminam protegendo, se sentindo incomodados. E quando terminou esse programa, que a gente fez muito estardalhaço com isso, tinha uma pessoa ligada ao serviço de som à época, que já estava na porta, nos colocou dentro do carro e nos levou para casa, porque sabia que podia ter alguma coisa. Eu lembro desse fato. Mas, Heron, agora vamos falar do Heron bem-sucedido, do Heron empresário bem encaminhado aí. Você montou aí o seu pequeno sistema de comunicação que está evoluindo, o Mais PB, e acabou de reinaugurar um projeto novo. Fala desse projeto aí para a gente desenrolar um papo. Aqui, já na imprensa de João Pessoa, pontuando, militando, no rádio, jornal, na televisão, chegou um momento que eu achei que tinha que fazer um veículo meu, que eu tinha que ter alguma coisa com a minha assinatura, que eu tinha que construir algo
com a minha identidade. E aí surgiu a ideia de fazer o portal Mais PB, um portal de notícias na internet com foco na cobertura política. E recebi muito estímulo na época, do próprio Rui Dantas, de Gutenberg Cardoso, com quem eu trabalhava à época, de Josival Pereira. Aliás, o nome Mais PB eu devo a Josival Pereira. Foi ele que teve a ideia do nome Mais PB. A gente pensou em vários e ele chegou ao nome Mais PB. Aliás, devo mais do que isso. Na época, Wellington, o domínio maispb.com.br era de um provedor de internet, a rádio de Mangabeira. Quando eu fui registrar, já tinha um dono. E aí os caras não usavam mais, mas aproveitaram que existia alguém da comunicação conhecido de João Pessoa que queria usar e cobraram, nada mais justo, pelo domínio na época, né? Para ceder o domínio. E eu simplesmente não tinha R$1 para comprar o domínio. E para mim, na época, era um bom dinheiro. E quem patrocinou, quem fez questão de pagar, foi Josival Pereira. Ele me chamou e disse, não, eu vou lhe ajudar e vou pagar. E pagou. E desse comecinho, o Mais PB foi evoluindo aos poucos. Nós, graças a Deus, Wellington, em 5 anos, completamos agora 5 anos, graças a Deus, ao trabalho que a gente fez, nós nos consolidamos entre os principais portais de notícias da internet. É uma referência hoje, né, de portal. E você reinaugurou agora, fez umas mudanças. Quais são as principais mudanças no portal? Novo layout, o portal já tinha 5 anos com o mesmo layout, a gente entendia que precisava dar uma arejada, uma diversificada, acompanhar até os novos tempos, as novas mídias, as novas redes. Nós mudamos completamente todo o layout, com novidades de recursos de interação com o público e também com novos conteúdos. Por exemplo, nós temos lá um canal agora exclusivo do WhatsApp, para que as pessoas também façam a notícia, para que um número específico, para que as pessoas mandem imagens, informações, e fixo lá no portal. E o conteúdo de televisão. Nós nos esforçamos muito, construímos um estúdio... João Pessoa, não? Olha, Wellington, eu não conheço outro em João Pessoa. Também, eu acho que eu não conheço outro em João Pessoa. Primeira que eu Mas pelo menos com essa proposta, eu acho que é a primeira. A proposta de você ter o portal de notícia e ao mesmo tempo você ter a extensão de uma TV. Por quê, Wellington? Porque hoje em dia, praticamente nós dos portais, todos estamos fazendo a mesma coisa, que é repercutindo os fatos, o que se diz, se declara na Assembleia, ou na Câmara, ou nas entrevistas coletivas, ou nos programas de rádio, que os portais repercutem muito. Mas eu senti a necessidade de o portal Mais PB ser o veículo que tem a capacidade de produzir conteúdo para que ele seja repercutido, para que o entrevistado ou a declaração seja dada especificamente lá no Mais PB, para que ele seja frequentado pelas autoridades, por empresários, por políticos, como todos os outros veículos de comunicação são frequentados, de ir lá, dar entrevista. E nós decidimos ter esse espaço para que a gente possa produzir conteúdo que ele repercuta por si só. E o telespectador que quer conhecer, claro que todo mundo já conhece, mas alguém que porventura está em João Pessoa hoje de férias, quer ver o Mais PB, qual é o endereço e o que ele poderá ver na web TV do Mais PB? O endereço é o endereço do portal maispb.com.br. Lá tem um canal fixo da TV que nós estamos colocando no ar. É um processo que é muito difícil, sobretudo para os pequenos empresários. É muito difícil, mas nós acreditamos e apostamos na atitude de começar, de colocar a cara para bater, tanto que fizemos a transmissão para começar da posse do governador reeleito da Paraíba, Ricardo Coutinho. Nós estamos montando aos poucos a grade, nós temos um programa de esporte diário, um programa com 3 jovens apresentadores da área de esporte. Queremos fazer conteúdos e gravações de comentários também diários e entrevistas que vão alternar, vão ser exibidas, ficam lá disponíveis na TV ficam lá no portal para que a pessoa acesse em qualquer momento. Mas nós queremos ter também, nós vamos ter programações fixas, ao vivo, em determinados horários, para que as pessoas criem o hábito de entrar para assistir aquele programa naquela hora. E o grande diferencial, na minha opinião, da TV na web, Wellington, é que o internauta, ou o telespectador, ou o consumidor de informação, ele pode assistir aquele programa na hora que ele quiser. Ele não tem que se moldar aquele horário de ir lá. Ele não assistiu aquele programa de hoje, mas ele vai ter lá o conteúdo para ele acessar na hora que ele quiser, quando ele chegar em casa, no trabalho, onde quiser. Eu acho que esse é um grande diferencial da programação, estar disponível todo o tempo e não necessariamente você tem que ter um horário para assistir.
você tem 1 minuto para responder o seguinte: qual é o jornalismo impresso? Está fadado ao desaparecimento ou você acha que ainda resiste e continua por muito tempo? Eu acho que não. Toda vez que surge um novo veículo, há sempre essa discussão de quem vai acabar. O rádio não acabou com o surgimento da televisão, se reinventou, continua tendo quem escute o rádio no carro, a televisão continua existindo, o jornal, apesar do advento da internet, continua existindo, que vai sempre ter quem queira folhear o jornal, como tem gente que só consome um conteúdo no livro, não no iPad. Eu acho que mantém. A discussão que tem que ser feita do jornalismo impresso é o que é notícia ou como se construir a notícia. Eu acho que o que está sendo feito hoje tem que ser repensado, porque a notícia 24 horas depois, simplesmente você repetir um fato que todos já sabem, a unidade de tempo de um dia, que o jornal é um diário, deixou de existir. Agora a unidade de tempo é de segundos. Então, eu acho que cabe ao jornal as leituras dos fatos. Até na construção de notícia, o repórter já trazer uma leitura sobre aquilo, para que traga algo a mais do que todo mundo já sabe. Pois é, infelizmente o tempo chegou ao fim. Quero lhe agradecer por essa entrevista e outro dia a gente volta a bater um papo aqui. Eu é que agradeço, Hélio. Parabéns pelo programa. Foi uma alegria dividir esse espaço aqui com você. Valeu, mais uma vez obrigado. E o Dedinho de Prosa fica por aqui. Até amanhã, então.